Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nós vamos ter uma breve reflexão, não é uma mensagem puramente, o tempo já está corrido, mas nós vamos ler apenas 2 versículos na Bíblia. O primeiro deles se encontra em 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. E depois Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Vamos abrir esses 2 textos das Escrituras e vamos ler esses 2 versículos. Primeiro, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vamos ficar de pé e vamos ler juntos esses 2 versículos. Primeiro, o texto de 1 Tessalonicenses 5, 18, e depois Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Vamos lá? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, os lábios vêm do Senhor. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. A igreja pode sentar. Amados irmãos, vamos ter uma breve reflexão destes 2 versículos, e nós estamos prestes a adentrarmos o ano de 2020, mas resta-nos nós darmos uma palavra aqui, que nós estamos aqui iniciando um novo ano, e este é um momento para nós fazermos reavaliações, e vai ser uma nova temporada também de novos começos. Sempre é bom nós pararmos, refletirmos e ver o que nós, agradecer a Deus pelo que Deus fez por nós, ao mesmo tempo também olhar para as nossas vidas e ver o que nós, no final de 2018, nós prometemos ao Senhor, nós colocamos diante do Senhor e não conseguimos realizar. Mas também, amados irmãos, é um tempo também para nós avaliarmos o nosso passado, mas ao mesmo tempo aquilo que nós não conseguimos realizar, aquilo que colocamos diante do Senhor, mas o Senhor não permitiu, nós devemos esquecer, seguir em frente para o presente, viver o presente e enfrentarmos o futuro. O apóstolo Paulo, amados irmãos, foi bem claro lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, quando ele disse: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação celestial em Cristo Jesus. Nós sabemos, amados irmãos, que creio que eu e você passamos ou vivenciamos momentos difíceis neste ano de 2019. Podemos ter vivido também momentos de tensão. Podemos também ter vivido momentos de dores. Podemos também ter vivido momentos que derramamos muitas lágrimas. E eu tenho a certeza que algumas palavras que eu vou falar aqui, creio que cada um de nós enfrentamos nesse ano de 2018. Talvez muitos de nós que estamos aqui nesta noite, alguns choraram o luto de um ente querido. Talvez alguns passaram por reveses da vida, isso na família, isso
talvez por um problema pessoal, por um momento de tristeza, por um momento de dor profunda na alma, mas Deus, Ele é maravilhoso. Nós estamos aqui começando um novo ano, que não deixa de ser um novo tempo, com novas perspectivas para as nossas vidas. Então a palavra de Deus, ela nos mostra que é fundamental para as nossas vidas, nós estarmos sempre recomeçando. É tempo de nós nos colocarmos de pé, é tempo de nós termos novos projetos, novos alvos, novos sonhos, novas perspectivas, novos propósitos para as nossas vidas, seja esse no nosso casamento, seja esse na nossa família como um todo, seja esse no nosso trabalho, na nossa vida espiritual, na igreja onde congregamos, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Então, meus amados irmãos, nós lemos aqui esses 2 versículos bíblicos, primeiramente esse de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, e lemos também Provérbios, capítulo 16, versículo 1. E nesses 2 versículos, nós podemos ter aqui pelo menos 2 diretrizes ou 2 orientações bíblicas para nós sermos bem-sucedidos no ano de 2020. E o primeiro deles, eu creio que não preciso nem eu mostrar, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É nós termos, amados irmãos, primeiramente, um coração agradecido. Alguém já disse que agradecer é bom, mas viver agradecido é melhor ainda. Nós devemos, amados irmãos, ver com gratidão o cuidado de Deus durante este ano que se passou. Precisamos também olhar com gratidão as bênçãos dos céus que nós temos recebido, principalmente a salvação que Deus nos proporciona por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo, para as nossas vidas. Agradecermos também a Deus pelo fato de nós estarmos vivos, pois a Bíblia diz: porque se vivemos, nos movemos e existimos, é por causa do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Agradecer, amados irmãos, pelo privilégio de termos uma casa para morarmos. Agradecermos a Deus pela família que Deus permitiu que nós tivéssemos. Nossa esposa, nossos filhos, nossos parentes e tantos outros. E devemos agradecer a Deus mais ainda, as famílias que têm seus filhos edificados sobre a rocha que é Cristo Jesus. Agradecer pelo lar cristão, pelo qual o Senhor proporcionou isso para as nossas vidas. Dar graças a Deus pelo nosso trabalho, onde nós tiramos o sustento para a nossa vida e para a nossa família. Dar graças também pelas instruções que recebemos da parte do Senhor, pelo conhecimento que Deus tem nos concedido na sua palavra, pelo amadurecimento que Deus tem nos concedido em todo o decorrer deste ano de 2019. Ao chegarmos aqui, o que foi que nós aprendemos? O que foi que nós amadurecemos? Nós temos que agradecer a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Ser grato a Deus também pelos amigos, que muitas vezes nem os parentescos nossos de sangue, são amigos leais, como muitos amigos que estão muito distantes da nossa família, mas que são verdadeiros amigos, são leais. Aqueles que estão caminhando conosco, aqueles que choraram conosco neste ano de 2019,
aquele também que se alegraram conosco neste ano de 2019, aqueles que estavam prontos para escutar os nossos gemidos, as nossas dores, muitas vezes nas horas amargas, nas dificuldades que enfrentamos para as nossas vidas. Nós devemos agradecer a Deus pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, que passamos momentos maravilhosos orando a Deus, compartilhando das nossas necessidades, das nossas fraquezas. Isso é motivo de nós estarmos agradecendo a Deus. Sermos gratos também pela igreja pelo qual nós frequentamos, onde nós recebemos a instrução da palavra de Deus, onde Deus está sempre nos abastecendo, amados irmãos, com algo maravilhoso para as nossas vidas. Tem derramado o depósito da sua graça sobre os nossos corações, nos tem feito descansar em pastos verdejantes, nos tem levado a águas tranquilas. Muitas vezes as dificuldades, os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia, que muitas vezes, até mesmo compartilhando com irmãos, com o pastor da igreja, com os oficiais da igreja, muitos não entenderão ou não entenderam o que nós passamos neste ano de 2019. Porque há momento ou haverá momentos em nossas vidas que muitas vezes nós iremos enfrentar, por mais que compartilhemos com quem quer que seja, a dor, o problema, a dificuldade que estejamos enfrentando. Talvez não tenhamos nem palavras para falar, mas Deus, Ele sabe o que nós estamos passando. E muitas vezes Ele vem, nos socorre, Ele nos prepara para uma nova etapa da vida. Isso é momento de nós agradecermos a Deus. Portanto, amados irmãos, a ordem apostólica é: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu pergunto aqui a você nesta noite: será que você tem motivos para dar graças a Deus nesta noite? Talvez você diga: pastor, eu tenho muitos motivos para dar graças a Deus, mas tem uns motivos que eu não vou dar graças a Deus, mas Deus manda nós darmos graças em todas as coisas, não são apenas em algumas, mas são todas as coisas. E eu quero fazer uma aplicação aqui para as nossas vidas. Talvez essa coisa que você não quer dar graça, ou que você tem reclamado, é o motivo de você dar graça a Deus para começar este ano novo de uma forma melhor, na presença de Deus. Quando a palavra de Deus, amados irmãos, diz para nós darmos graças a Deus em tudo, é em tudo. Mesmo que aos nossos olhos pareça algo que é mal, que é ruim, ou que nós enfrentamos. Sabe por quê, amados irmãos? Talvez aquilo que você não queira dar graça, talvez aquilo que você tenha reclamado, que não queira dar graça, seria o motivo para você começar o ano dando graças a Deus. Faça isso, e você vai ver como sua vida vai melhorar, como seu coração vai melhorar. Agradecer a Deus, mesmo nos momentos ruins aos nossos olhos. Você vai ver que sua saúde vai melhorar, o seu humor vai melhorar, seus relacionamentos irão melhorar. Sua casa talvez esteja num ambiente que é um ambiente que não tem alegria, e se você der graças a Deus por todas as coisas, aquele lugar que não tem alegria vai brotar alegria, porque você está sendo grato a Deus. Talvez seu lar seja um lugar pesado, um lugar de pessimismo. Dê graças a Deus. Talvez é porque você não tem dado graças a Deus em todas as coisas. Mas dê graças a Deus, e você vai ver que o pessimismo vai deixar de existir.
e aquele ambiente pesado vai deixar de existir. Talvez seu lar também seja um lar de amargura. Não tem nada que você se alegre. Você é aquela pessoa amarga, aquela pessoa azeda. Nada está bom para você. É porque você não tem dado graças a Deus, você não tem reconhecido a bondade de Deus. Mas dê graças a Deus para que você seja uma pessoa alegre e grata a Deus. Deus, amados irmãos, através da gratidão, Ele quer mudar o nosso interior e nos fazer que, em Jesus Cristo, nós temos plenos motivos de agradecimentos e de ações de graça em todas as coisas. Porque a Bíblia nos diz: nada é concedido ao homem, se do céu não lhe for permitido. Se enfrentamos alguma coisa, ou se estamos enfrentando algo, é porque Deus permitiu na minha e na sua vida. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amados irmãos, nós aprendemos o ano todo esta verdade na palavra de Deus. E nós, muitas vezes, só queremos reconhecer aquilo que foi do nosso agrado. Mas muitas vezes, amados irmãos, Deus permite certas circunstâncias na nossa vida, é para ver o que há no nosso interior. Como nós estamos correspondendo à bondade de Deus, à misericórdia de Deus, à sua graça para com as nossas vidas. Como é que nós estamos correspondendo? E é interessante também nós observarmos, amados irmãos, que muitas vezes nós, principalmente no dia de hoje, creio que você, neste dia, muitos deixaram seus trabalhos logo cedo, vieram para casa, descansaram um pouco, se prepararam para estar aqui nesta noite, fizeram seus planos. Não é errado nós fazermos planos, como nós vamos ver a segunda verdade para as nossas vidas, para começarmos bem o ano de 2020, primeiramente com o coração agradecido a Deus. Sejamos gratos a Deus por este ano de 2019. E devemos fazer planos, mas a palavra de Deus, amados irmãos, que nós lemos aqui em Provérbios 16, versículo 1, diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Este versículo aqui, amados irmãos, é um versículo muito conhecido, é um versículo muito citado, mas um versículo pouco praticado. Salomão, aqui que escreveu este verso, mostra o contraste entre o Senhor e o homem. Ele afirma aqui o desejo humano de fazer e acontecer, mas entre o plano do homem está o domínio do Senhor. Penso que nesse começo de ano, tanto eu como você que está aqui nesta noite, você já traçou vários planos para a sua vida, e isso é bom, que traz motivação para as nossas vidas. E o Senhor permite que façamos planos para as nossas vidas. Agora, precisamos fazer os nossos planos e colocarmos diante do altar do Senhor, para não sermos pegos de surpresa. Nesta noite, amados irmãos, eu quero que nós compartilhemos deste versículo. Entendamos que mesmo seja qual for o plano que nós venhamos fazer para 2020, nós devemos colocar diante do altar e esperarmos a resposta certa que vem do Senhor. E por que nós devemos fazer isso? A Bíblia ela é bem clara. Devemos fazer isso
Porque o Senhor age visando um propósito definido para as nossas vidas. A resposta do Senhor, ela sempre será certa, porque visa um propósito definido que Ele tem para as nossas vidas. Deus não faz apenas as coisas por fazer. Temos que entender isso. Salomão foi um homem experiente e ele descobriu esta verdade. E nós, como cristãos, devemos saber também dos nossos planos que colocamos diante do Senhor, não é? E os nossos planos devem ser conferidos pelo Senhor e esperarmos a resposta certa dos lábios do Senhor. E eu tenho plena certeza que o Senhor nos dará uma resposta favorável, visando um propósito definido para as nossas vidas, que somos servos e servas do Senhor. E eu tenho que ter esta convicção. Se Deus tem um propósito definido para a minha vida, e Ele tem um propósito definido nos planos que eu já coloquei diante dEle, certamente a resposta virá com uma finalidade certa para a minha vida. Então, amados irmãos, devemos fazer os nossos planos para esse novo ano que se inicia e esperarmos a resposta certa do Senhor, porque o Senhor, Ele age visando um propósito definido para as nossas vidas. Mas também o Senhor não age precipitado em nada. Muitas vezes nós é que nos precipitamos. O Senhor dará a resposta certa, porque o Senhor não faz nada precipitado. Todos nós agimos de forma precipitada. Cometemos grandes erros por isso. Não sei se você se precipitou neste ano que passou, quis fazer a coisa do seu jeito, e muitas vezes você se decepcionou com os planos que você fez, porque você se precipitou, não esperou a resposta certa do Senhor. Porque vivemos no dia a dia, amados irmãos, as coisas hoje em dia, tudo deve ser resolvido rapidamente. Não podemos pensar, raciocinar. As pessoas dizem que nós pensarmos muito, nós estamos perdendo tempo. Mas com o Senhor não é assim. O precipitar traz sérios prejuízos para a nossa vida profissional, muitas vezes, traz muito prejuízo para a nossa vida sentimental e também traz muito prejuízo para a nossa vida também espiritual. Quantos não se precipitaram? Estão enfrentando um problema talvez profissional, estão enfrentando um problema sentimental, muitos estão também enfrentando um problema até espiritual por sua precipitação. Não tem esperado a resposta que vem do Senhor, porque nós muitas vezes não temos paciência para esperar a resposta certa que vem do Senhor. Precisamos aguardar a resposta que vem do Senhor. O maior exemplo para as nossas vidas foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus não se precipitou em nenhum momento da sua vida. E, amados irmãos, também devemos confiar os nossos planos nas mãos do Senhor e esperar a resposta certa, porque o Senhor age com perfeição em seu caminho. Deus é perfeito. Por isso, sua resposta não pode ser diferente. O Senhor nunca mudará os seus caminhos. Os seus caminhos sempre serão perfeitos. Pela sua perfeição, não existe resposta errada da parte de Deus. O homem é que erra, o homem é que é imperfeito, porque o homem deseja realizar os seus desejos,
de qualquer forma e muitas vezes erra e precipita pecando contra Deus. Então, amados irmãos, andar com Deus implica imperfeição. No Senhor não existe falha. Nós é que somos muito pequenos diante dele. Por isso que Salomão aprendeu isso. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Porque o Senhor, Ele age visando um propósito definido para as nossas vidas. O Senhor não age precipitadamente. O Senhor age com perfeição em seu caminho. E o Senhor age visando o melhor para os seus servos e para as suas servas. Sabemos que Deus sempre quer o melhor para os seus servos e para as suas servas. A vontade de Deus, o tempo de Deus, visa em sempre nos conceder o melhor para as nossas vidas. Às vezes, amados irmãos, somos conhecedores de tantos textos bíblicos como este. Cantamos também muitas letras e hinos com esta verdade. E muitas vezes o difícil é entender esta verdade. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, meus amados irmãos, fica aqui essa breve reflexão para as nossas vidas. Queremos começar o ano de 2020 bem, estejamos com os nossos corações agradecidos a Deus por tudo que Ele nos concedeu neste ano de 2019, mesmo aqueles que aos nossos olhos pareceram que foram ruins para as nossas vidas. Devemos fazer planos para este novo ano, mas devemos esperar a resposta certa que vem dos lábios do Senhor. E para isso, amados irmãos, nós não podemos fazer isso humanamente. Nós devemos fazer isso com reverência e santo temor diante do Senhor. E eu quero finalizar esta breve meditação lendo 2 versículos bíblicos para as nossas vidas. Abram comigo aí no Salmo 90. Salmo 90. Nós vamos ler 2 versículos. É o salmo que foi escrito por Moisés, que mostra a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. São apenas 2 versículos, o versículo 12 e o versículo 17. Eu quero que a igreja fique de pé. Vamos ler estes 2 versículos juntos e em seguida eu estarei orando, agradecendo a Deus. Salmo 90, versículo 12 e também o versículo de número 17. Vamos lá, todos a uma só voz. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Precisamos, amados irmãos, pedir ao Senhor que Ele ensine a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios, e que o Senhor derrame sua graça sobre as nossas vidas, e Ele venha confirmar sobre nós as obras das nossas mãos, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.